Oi, pessoal, a gente está aqui mais uma live sobre o Evangelho Horizontal. Hoje, a aula 2, né, o projeto inicial e os seus desdobramentos. E hoje a gente começa uma coisa mais técnica, mais abrangente. A primeira aula foi mais um resumão, né, de tudo que a gente vai falar. E hoje a gente começa de uma forma mais técnica e científica. E comigo aí o meu querido amigo e irmão, Ricardinho Abraão. Bom estar com você, querido. Boa noite, Fábio. Prazer estar com você aqui em mais uma aula, né? Mais uma noite especial aí de quinta-feira com os nossos amigos que estão acompanhando, seguindo o projeto. Vou fazer aqui a moderação aqui do chat, então vocês acompanhem, fiquem atentos, né? A toda essa aula, toda a live. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer as perguntas que a gente vai colocar aqui na tela e respondê-las, né? E fiquem à vontade para comentar, fazer observações. Vamos estar aqui para responder todo mundo. Vou deixar com você, Fábio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tamo junto. E lembrando que é uma live, né? Sendo uma live, pode acontecer de cair a luz, de cair a internet, alguma coisa, mas a aula não vai ser prejudicada, a gente volta em outro momento. A nossa ideia é criar um sistema de aulas de forma gratuita para que você tenha acesso a essa filosofia, né, sobre o Evangelho Horizontal, que eu penso que é mais uma filosofia de vida. E a gente quer abranger sobre isso. Começamos então, meu amigo? Vamos lá. Podemos começar? Vamos lá. Podemos começar. Então, a aula de hoje, ela é sobre o projeto inicial e seus desdobramentos. E é óbvio que, como a gente já falou na aula anterior, a gente não quer abranger uma discussão teológica no sentido de religiosidade. Não queremos discutir religião, não queremos discutir questões que para uns é considerada heresia, para outros não é, enfim, nada disso. A gente quer fazer uma abordagem histórica e, obviamente, vamos usar a Bíblia como fonte. Hoje a Bíblia é uma grande fonte histórica muito importante para que a gente consiga ter aí algumas ideias bem interessantes da questão do passado. Lembrando também aquele fato importante, aquela questão importante do anacronismo, né? Que você não pode querer entender algo do passado com a mente de agora. Você precisa entender a mente, a cultura e a filosofia da época para poder estar compreendendo a situação. Bem, o que nós queremos dizer com o projeto inicial e os seus desdobramentos? Primeiramente, obviamente, a gente vai estar ligado hoje no livro de Gênesis, que é o livro da criação. Né? Gênesis, possivelmente escrito por Moisés, né? Moisés é tido como autor de Gênesis, e Gênesis trata ali no seu início sobre aqueles dias da criação, os 6 primeiros dias da criação, sendo os 5 primeiros de toda a parte terrestre e o 6º dia especificamente a criação do homem e da mulher. Obviamente você tem 2 formas de encarar isso. A primeira é pela forma da fé. Pela forma da fé, você vai crer que Adão e Eva realmente existiram, que Deus fez aquela criação ali, do barro, soprou naquele boneco de barro, ele se tornou um homem, depois fez aquele homem dormir, tirou a sua costela, fez a sua mulher. Essa é a visão da fé, uma visão de que realmente isso aconteceu. E a outra é uma visão que você pode ter de forma metafórica, que não necessariamente aquilo tenha acontecido, mas que aquilo tenha um significado, tenha um ensinamento divino para nossas vidas. Tá? Não importa, no caso aqui, qual é a visão que você tem, todas as 2 serão bem-vindas. Mas o que nós queremos aqui retratar bem é esse processo e fazer uma analogia desse processo da criação do homem, que foi chamado de Adão, né? O nome Adão significa vermelho, porque ele foi criado do barro, né? Com o segundo Adão, que foi Cristo. Cristo é chamado segundo Adão, e o porquê que é chamado segundo Adão? A gente quer entender isso. Então, começando e usando o livro de Gênesis, Ricardo, a gente vê ali o seguinte, que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, transformando ele num ser vivente. Eu vou começar com o soprou. Esse soprou, no hebraico,
a melhor tradução para soprar aí seria insuflar. Quando você fala soprar, um sopro, né, você vê de uma forma abrangente, aquele sopro que pega no geral. Mas insuflar já significa soprar dentro. É como você encher uma bola de gás. É como você encher uma bola de aniversário. Né? Você está soprando dentro. Então você entende que é como se Deus fizesse aquele boneco de barro e soprasse na sua nariz, botasse, né, a boca na narina dele e enchesse aquele boneco de barro do sopro, do nefesh. Esse sopro é o espírito que fez com que aquele homem se tornasse alma vivente. Na verdade, se você observar, você vai ver que o que Deus está fazendo ali não é necessariamente apenas criando o homem, mas ele pode, naquele momento, também estar gerando um filho. Porque qual é a característica de um filho biológico? Ricardo, como é que você pode provar que a sua filha é de fato a sua filha? Hoje em dia, pelos métodos de exame de DNA, né? E aí Por quê? você... Ela vai ter o seu DNA. Né? Eu pergunto assim porque, mas ela nasceu da minha esposa e tal, mas podia ser trocada na maternidade, acontece muito isso, né? Crianças que são criadas por pais que depois vão fazer o exame e descobrem que biologicamente não são filhos. São filhos porque são criados, né? Pai, mãe é quem cria, mas assim, o DNA é o que prova que aquela criança é filha. Então a gente pode perceber que é como se Deus estivesse colocando dentro do homem o seu DNA, ou seja, a criação do seu próprio filho. Deus cria o seu filho, Deus coloca o seu DNA dentro daquele homem, ele chama de Adão, e em seguida coloca aquele homem para dormir, retira a sua costela e faz a sua mulher, que recebe o nome de Eva, que significa mãe de todos os viventes. Bom, quando a gente lê o Gênesis, a gente percebe que parece que tudo aconteceu assim muito rápido. Deus fez lá o homem do pó da terra, Deus fez a mulher, e aí eles começaram a viver naquele jardim. Aí, mais ou menos uma semana depois, vem a serpente, engana Eva come lá do fruto proibido, eles são expulsos do jardim. A Bíblia não traz uma cronologia de quanto tempo durou as coisas, né? Mas, metaforicamente, existe uma intenção naquela criação. Deus cria o homem e dá uma ordem para ele. Você vai crescer, você vai multiplicar, você vai frutificar e você vai cuidar da terra. O que eu quero analisar contigo, Ricardo, e a gente pensar um pouquinho, porque durante muitos e muitos anos o homem foi proibido de pensar. Você sabe disso, né? Pensar chegou a ser até considerado erro. Muita gente foi para fogueira, foi queimado porque pensava. É complicado. O Nome da Rosa, então, um filme que se você nunca assistiu, o ouvinte nunca assistiu, um filme assim que a gente recomenda muito, e ele mostra aquela transição do período medieval, né? Chegando ali ao iluminismo, chegando ali ao renascentismo, e a gente vê que as pessoas eram condenadas porque pensavam, porque raciocinavam, né? Era mais fácil culpar o diabo, era mais fácil culpar situações quando você podia, de uma forma muito simples, entender aquilo simplesmente pensando. Então, assim, pensando um pouquinho, vamos imaginar o seguinte: Deus faz o homem, Deus faz a mulher, Deus os coloca num jardim e dá uma ordem para que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Digamos que aquela desobediência não houvesse acontecido e eles não fossem expulsos. O que você imagina que poderia acontecer? O que poderia acontecer? De uma forma ou de outra, eu acredito que se a ordem era de você, né, reproduzir, aconteceria de uma forma ou de outra, eles teriam que... Né, eu não consigo entender metaforicamente essa questão da desobediência, né? Se for a comer do fruto proibido, foi a questão da conjunção carnal, né? Isso tem relação, né? Durante muito tempo se pensou nisso e se pregou, né? Se criou uma doutrina dizendo que o fruto proibido seria relação sexual. Sim. Isso é uma coisa que não bate com o texto. Por quê?
se Deus dá a ordem para que crescesse e multiplicasse em relação sexual ia ser difícil, só por osmose ia ficar uma coisa complicada, né? Então, na verdade, a desobediência seria comer do fruto proibido, tá? Isso aí eu não quero entrar nesse mérito, mas eu queria que a gente pensasse e raciocinasse sobre não desobedeceram. Então, aquele homem e aquela mulher, filhos de Deus, criados para cuidar da terra, o que eles iriam fazer a partir daquele momento? Pensando naturalmente. Eu vou ouvir a sua opinião, depois eu coloco o que eu penso naturalmente sobre isso. Não, juro para você que eu não consigo, porque a primeira relação que eu faço realmente é essa, né? Eu acho que é um pensamento realmente das pessoas que têm isso que você falou, né? Essa primeira impressão, né, da obediência e da desobediência, que de qualquer forma eles iam acabar desobedecendo, né? Se você fosse fazer essa relação, né, da conjunção carnal. Então eu acredito que eu não consigo fazer nenhuma relação do que aconteceria caso isso não ocorresse, entendeu? Então, pensando naturalmente, o que aconteceria se numa ilha, uma ilha deserta, com toda a condição de sobrevivência, frutas, tudo lá para poder um homem e uma mulher sobreviver, se um homem e uma mulher fossem colocados ali? Qual seria a tendência natural a acontecer? Você está me deixando uma saia justa aqui, né? Não seria. Eu entendo que seria ia criar uma família. Eles iam gerar filhos, mas isso aí já está implícito, né? Que eles iam se reproduzir e iam viver normalmente ali, né? Se tem as condições normais de você viver, acho que não existiria nada diferente disso, né? Mas o Éden seria... Se você analisar direitinho, por que eu falo projeto original? Se Deus cria um homem, cria uma mulher, assim como criou os animais, macho e fêmea criou os animais estão lá para se reproduzir, né, e para encher a terra, cada um na sua especificação. E Deus faz um homem e uma mulher, coloca naquele espaço, dá uma ordem que eles tinham que crescer, multiplicar, encher a terra e cuidar dela. Eu compreendo naturalmente que Deus fez um filho e uma filha, ou seja, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e eles naturalmente estariam enchendo a terra, permanecendo à imagem e semelhança de Deus, e cuidariam do planeta. Na minha visão, naturalmente seria isso que iria acontecer. É porque ninguém consegue pensar nisso sem já vincular a desobediência do fruto proibido e a expulsão do paraíso. Isso vai muito contra o que as pessoas realmente pensam, né? Que é eles seguirem de forma natural, do que você falou, vai contra o que a maioria das pessoas, pelo menos na minha visão e das pessoas que eu convivo assim geralmente, pensam, que é você não ter, comer do fruto proibido, é você não ter a conjunção carnal e consequentemente, você não teria, né, o conceito de você criar uma família, se reproduzir, etc. Então, existe uma contradição aí, não dá para entender direito, né? Você tem a ordem de Deus para o Adão e Eva se reproduzirem, e ao mesmo tempo, muitas pessoas interpretam que é desobediência você fazer a conjunção carnal, então como é que fica isso aí? Então, por isso eu não queria levar para o debate teológico, porque no debate teológico alguém interpretaria isso como isso foi uma doutrina durante muitos anos, séculos, talvez, de que o fruto proibido era a relação sexual. Porém, se houve uma ordem para crescer e multiplicar, não tinha como crescer e multiplicar olhando um para o outro. Naturalmente, haveria a relação sexual de Adão e de Eva, como houve na saída do jardim, né? E após comer o fruto proibido, eles foram expulsos do jardim, então houve ali a relação, e eles tiveram os filhos deles, né? Caim, Abel, Sete, e mais filhos e filhas, conforme diz o texto. O que eu quero me ater hoje, que eu acho que é muito importante, é isso: criação da terra, criação dos animais, criação dos vegetais, né, das águas. Uma outra coisa, essa criação dos animais, dos vegetais, das águas,
foi uma criação perfeita. O que eu quero dizer com isso? O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral são reinos perfeitos. A imperfeição só ocorre quando tem uma interferência humana. Mas você olha uma colmeia, por exemplo, de abelhas, você olha lá as formigas como sobrevivem, você olha os leões, você olha o ciclo da vida como um todo, cara, é algo perfeito. Porque a natureza foi criada nessa perfeição. E existem duas forças que a gente percebe, Ricardo, que regem esse universo: a cooperação e a solidariedade. Se você observar, tudo gira em torno de cooperação e solidariedade. A vida dos animais gira em torno disso. Quando você vê, por exemplo, os leões se alimentando lá de um animal, de um antílope, depois você vai perceber que aquele antílope era o mais doente daquele grupo, né? Você começa a estudar a biologia, você começa a estudar a diversidade natural, você começa a estudar o reino vegetal, o reino mineral, você vê que um vive em função do outro. Já percebeu isso? Um vive em função do outro, uma coisa assim espetacular. Até os astros, até a Lua, até o Sol, né? É impossível você pensar que isso é apenas uma coincidência, né? Que as coisas se encaixam de maneira tão perfeita, né? E por que eu estou falando São isso? são muitos fatores, assim, né? E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque o homem foi criado com esse mesmo ideal. O homem foi criado assim como a natureza, assim como os elementos vegetais, minerais, né, animais. O homem foi criado com esse mesmo intuito de, através da cooperação e da solidariedade, viver uns com os outros, cuidando uns dos outros, cuidando dos animais, cuidando do planeta. Observe que é um homem e uma mulher, vou repetir, um homem e uma mulher criado à semelhança de Deus, tendo o DNA de Deus, o Espírito de Deus dentro deles, vivendo no planeta, cuidando do planeta, cuidando dos animais, cuidando das florestas, cuidando da criação. Consegue entender que esse projeto inicial era algo muito interessante e ele é rompido porque no momento em que lá na história a serpente engana Eva e Eva come do fruto proibido, dá o fruto proibido a Adão, né? E Deus ali naquela conversa com eles acaba trazendo uma maldição, e a primeira grande maldição é a retirada desse espírito de dentro deles. O espírito de Deus que habitava dentro deles se retira. E aquele homem e aquela mulher, que naturalmente, né, viveriam nessa terra, à semelhança de Deus, cuidando dessa terra, há aí uma interpretação até da questão de uma imortalidade que eles poderiam ter. E se houvesse essa imortalidade, a gente poderia até pensar em coisas assim muito maiores, né? Se um homem e uma mulher que começa a se relacionar, começa a ter filhos, esses filhos começam a ter filhos, a Terra rapidamente estaria povoada. Chegaria um momento que precisaria se povoar também outros planetas, como hoje já se pensa nisso, né? E isso também faz parte de uma criação divina. Agora, sem querer divagar muito por esse lance, que aí já é uma coisa, já é uma outra, talvez tema para uma outra aula, né? Eu quero voltar aqui no seguinte: quando o homem se desliga do Éden, quando o homem perde a condição de filho, quando o homem perde o Espírito de Deus, o Nefesh, o sopro de vida, né, que está ali dentro dele, e ele sai do Éden juntamente com Eva, e aí tem filhos, tem Abel, tem Caim, e aí acontece uma coisa muito interessante. Pela primeira vez, se fala ali um nome pecado, que é justamente quando Caim começa a sentir inveja de Abel, porque, segundo a Escritura, Abel levava
para oferecer a Deus a sua ovelha mais bonita, e Caim, por ser lavrador, né? Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. Abel levava a sua ovelha mais bonita, Caim levava dos frutos da terra. Mas ali a Escritura diz que Deus recebia a oferta de Abel, mas não recebia a oferta de Caim. Então aquilo deixava Caim furioso. Até que Caim, então, naquela fúria, ele é questionado por Deus e Deus fala para ele: por que você está fazendo isso? O pecado estará à sua porta. O que você acha que é pecado, Ricardinho? Para você, o que significa a palavra pecado? Tentando raciocinar por esse âmbito mais teológico, né? Acredito que seja você, né, desobedecer os mandamentos de Deus, né? Seria desobedecer isso. os mandamentos de Deus. Sabia que eu acho que a sua resposta ela foi muito melhor do que muita gente culto assim na teologia? Porque quando você fala em pecado, a primeira coisa que a pessoa imediatamente pensa, ela pensa assim: pecado é adulterar, é mentir, é roubar. Aí, mas então não está errado, porque isso é desobedecer os mandamentos de Deus, porque o mandamento diz: não adulterarás, o mandamento diz: não roubarás, não é verdade? Uhum. Mas a palavra pecado, o significado da palavra pecado é errar o alvo. Olha que interessante. Errar o alvo. Significa que existe um alvo, existe um caminho, existe uma direção. Errar o alvo é pecar. E aí a gente quer bater um pouquinho nessa tecla, porque a gente vai entender que pecado é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente você nominar adultério, fornicação, roubo, mentira, assassinato. E como que a gente quer tratar sobre isso? Nós queremos tratar sobre isso deixando claro o seguinte: Adão, Eva, um homem e uma mulher à semelhança de Deus, que foi criado como filhos de Deus para encher a terra. Eles erram o alvo. Ao desobedecer, eles saem daquele propósito. Então é necessário que um plano emergencial seja feito para resgatar o homem e a mulher ao seu estado original. O que seria o estado original? O estado de filho e filha de Deus, semelhante a ele. Está mais ou menos claro ou não? Sim. Ou seja, aquilo que deixou de ocorrer, havia um plano. Qual era o plano? Encher a terra com homens e mulheres semelhantes a Cristo, semelhantes a Deus. Esse propósito não ocorreu, porque a serpente conseguiu enganar Eva, que automaticamente incluiu Adão nesse engano, e eles então saem do Éden. Ao sair do Éden, o que acontece? Eles perdem aquela condição de filho e filha de Deus. Condição essa que a gente volta a ter através do segundo Adão, que é Cristo. Que aí é uma aula mais para frente, né? Estou vendo aí que a Monique chegou. Seja bem-vinda, Monique. Prazer ter você aqui, Monique Cordeiro, uma pessoa assim que a gente conversa muito e uma pessoa que eu considero muito semelhante a Cristo, no seu tato, na sua sensibilidade, na sua coletividade, no seu desejo de fazer o bem ao próximo mais do que a ela mesma, né? Então é isso. O que acontece, então, a partir daí? A partir daí, nós entendemos que começa a existir um plano emergencial, que é o tema da próxima aula, que é o que eu chamo do Espírito Santo e fogo, que é a diferença desse espírito dentro do homem
o soprar do Espírito dentro do homem, Deus habitando no homem e a manifestação de Deus sobre o homem. Esse é um tema muito interessante, mas a gente não vai conseguir entender esse tema sem entender esse projeto inicial. Vamos observar o seguinte. Quando eu falei de cooperação e de solidariedade, existe uma fábula muito interessante que eu acho que consegue ilustrar bem o que é a cooperação e a solidariedade, que é a revolta dos órgãos do corpo humano. Já conhece essa fábula, Ricardo? Não conheço. Não? É muito interessante. É a revolta dos órgãos do corpo humano. Você sabe que o nosso corpo, o cérebro comanda o nosso corpo. Mas quando você sente fome, por exemplo, essa fome começa no cérebro, né? E ela começa a trabalhar vários órgãos do seu corpo. Por exemplo, o seu olho vai procurar comida, o seu nariz vai sentir o olfato daquilo que está mais, né? Que vai te dar mais vontade de comer. O seu pé vai te levar até o local onde está aquele alimento, a sua mão vai pegar aquele alimento, vai preparar o alimento vai ser levado à sua boca, o seu dente vai mastigar, né? Ali a sua boca vai digerir, através da laringe, da faringe, sei lá, de todo o sistema digestivo, ele vai chegar até o seu estômago. Então, houve uma revolta dos órgãos pelo seguinte, eles começaram a conversar entre si e falaram, olha só, a gente faz esse trabalho todo, mas quem se dá bem é o estômago, porque tudo que a gente pega vai para o estômago. A mão pega a comida, a boca mastiga, o olho olha onde ela está, o nariz cheira e tudo mais. E quem se dá bem nessa história toda é o estômago. Então eles se revoltaram e falaram, não, a gente não vai mais fazer, é uma greve. Vamos fazer greve geral porque não há condição da gente fazer o maior trabalho para no final o estômago se dar bem e receber aquelas coisas gostosas todas, né? E aí, obviamente, o olho parou de procurar o alimento, o pé não, as pernas não levaram mais até onde tinha que ir, as mãos não pegaram mais e passou o primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, eles já estavam assim, sem conseguir, o olho já não enxergava direito, a mão se tremia todo, as pernas estavam bambas, todo o corpo estava sentindo a falta daquele alimento. E aí, eles perceberam o seguinte, que levar o alimento até o estômago era a forma deles cooperarem. Todos aqueles órgãos do corpo humano cooperaram para levar o alimento para o estômago. O estômago, por sua vez, usa da solidariedade e redistribui aquele alimento que ele recebe para todos os outros órgãos do corpo. Isso é cooperação, isso é solidariedade. Todo o universo vive dessa forma. O único ser que não consegue viver cooperação e solidariedade é o homem. E por que ele não consegue? Porque ele perdeu essa mente crística, ele perdeu esse ser, esse espírito divino que habita dentro dele. Ele passou a não olhar mais para o coletivo, ele passou a olhar mais para o próprio umbigo. As formigas trabalham para que todas tenham. Nenhuma trabalha para si. As abelhas trabalham para que todas tenham. Os animais trabalham, mesmo os leões, as leoas, caçam, e depois vem o leão come, e em seguida elas comem, o leão come primeiro, porque ele precisa manter ali a segurança, né, ali do seu grupo, mas eles trabalham em prol uns dos outros. Lembra que lá na primeira aula eu disse que a parte mais significativa da igreja primitiva, da igreja que Cristo fundou, é que eles tinham um só coração, uma só mente, um só espírito, e nada faltava. Tudo que eles tinham era repartido. Tudo que eles tinham era repartido uns com os outros.
Quando a gente fala nisso, a primeira palavra que vem na mente cauterizada e petrificada das pessoas é comunismo, socialismo. E aí uma vez me perguntaram assim, se você acredita tanto nisso, por que você não pega tudo que você tem e faz isso e distribui? Você vê que é uma pobreza de pensamento, uma pobreza de espírito. Porque esse tipo de coisa não funciona se não for numa coletividade. O máximo que vai acontecer se eu fizer isso é eu ficar sem nada e o problema não foi resolvido. Agora, quando uma coletividade entende isso e realiza, aí a história é outra. E daí aquela outra fábula, né? Não lembro bem o autor, mas ela é muito interessante porque é a fábula do céu e do inferno. Essa acredito que talvez você conheça, Ricardo. Ela é mais conhecida. É sobre aquele homem que foi levado para conhecer o inferno. E chegando no inferno, ele viu que era um lugar bonito, não era aquele lugar cheio de fogo, com aquele demônio, com aquele tridente espetando as pessoas naquele lago de fogo. Ele viu que era um lugar muito bonito. E havia uma mesa muito farta, uma mesa com todas as coisas gostosas que alguém pudesse imaginar comer. Mas ao redor daquela mesa, aquelas pessoas eram extremamente tristes, cabisbaixas. E ele começou a observar para entender o motivo, e ele viu que o braço daquelas pessoas não girava como o nosso para frente, ele girava ao contrário, ele girava para trás. Então não adiantava ter tanta coisa gostosa naquela mesa se a pessoa não conseguia, com a sua mão, pegar e levar na sua boca. Eles estavam diante daquilo que era mais gostoso, mais belo, mais tentador, e não podiam usufruir. Então ele viu que o inferno era o lugar mais horrível do mundo. Era um lugar de tristeza. E aí ele quis conhecer o céu. Ele achou que chegando no céu, ele ia ver anjinhos tocando harpa, sentado em nuvens. Mas o que ele viu no céu foi também um lugar muito bonito, mas com uma mesa também igual à do inferno, farta, cheia de coisas maravilhosas. A diferença é que todos eram felizes, a diferença é que todos eram alegres, a diferença é que todos estavam ali exultantes. E ele falou assim, entendi, aqui o braço é normal. E quando ele olhou para o braço daquelas pessoas, o braço, Ricardinho, também não fazia esse movimento, fazia o movimento ao contrário. E ele falou, como pode? Se aqui é igual ao inferno, a mesa farta, e ali todo mundo também tem o braço ao contrário, como no inferno, como pode eles serem felizes? E foi aonde ele observou que eu não podia pegar comida e trazer na minha boca, mas eu podia pegar aquela comida e alimentar quem estava do meu lado. Assim como eu era alimentado por quem estava do meu lado. Entender isso é entender a cooperação e a solidariedade. É impossível o homem viver em comunidade se ele só quiser olhar para o seu umbigo. Por isso que o segundo Adão, o Cristo, ele trouxe esse ensinamento. O meu mandamento é que vocês se amem assim como eu amei vocês. E a gente vai falar sobre isso numa próxima aula, essa parte específica do amar como eu vos amei, vai estar lá para a última aula. Ainda tem aí tem algo que a gente tem que falar antes disso. Ficou claro? Alguma dúvida quanto a isso? Eu, assim, tranquilo, tá? Eu só vou ler aqui, né? A nossa amiga Monique chegou aqui, como você bem disse, ela mandou a primeira mensagem, disse que estava atrasada porque estava procurando a sua página pessoal do Facebook, né? E na verdade, né, o projeto aqui do Evangelho Horizontal tem uma página própria, né? Mas tem o nome do Fábio Pereira também, então às vezes as pessoas podem se confundir. Então, preste atenção quanto a isso. Eu esqueci de compartilhar. Eu compartilhei no meu Facebook lá, mas vocês fiquem atentos que é Fábio Pereira, o Evangelho Horizontal, tá? É a página no Facebook para você ficar por dentro de todas as lives. Depois ela mandou uma mensagem, Fábio, você vai me fazer chorar, mas quem me dera que eu fosse
tudo isso que você disse. Agora eu admiro muito sua empatia, humildade e liderança nas palavras, uma excelência na oratória. Amo história. Adorei a primeira, só não fiz história porque meu pai pediu para primeiro fazer Universidade de Direito. E ela deixou uma pergunta aqui, acho que é a primeira do nosso projeto, né? Pergunta. Hoje vejo muito cristianismo muito distante do Cristo. Nas eleições presidenciais eu pude ver vários exemplos. Né? Será que Cristo e sua moral está muito longe de nós? Aí eu deixo para o Fábio aqui, depois eu vou passar para uma próxima mensagem aqui de uma nova ouvinte aqui que apareceu. Né? Então, Monique, eu entendo justamente isso, que hoje a gente não consegue praticar esse evangelho horizontal, o evangelho que faz com que a gente olhe as pessoas que estão ao nosso redor, com que a gente olhe também o planeta, com que a gente olhe também os animais, com que a gente olhe a natureza. Hoje o evangelho ele é vertical, as pessoas veem um Deus que está no céu e seguem regras que a religião traz para servir a esse Deus. Então a gente observa que muita gente que se diz religiosa, ela acaba seguindo uma regra, seguindo um ritual, mas não seguindo a essência do cristianismo. Por exemplo, tem uma música, tem um cara que eu gosto muito chamado João Alexandre, não sei se você conhece, ele tem composições maravilhosas, e há uma composição que ele gravou, não foi composta por ele, foi composta por Gladir Cabral, chamado Casa Grande, que fala sobre a escravidão. E ele fala sobre os negros ali, na senzala, sofrendo açoite, sofrendo, né, a escravidão em si, os horrores da escravidão, mas lá naquela casa grande tem uma cruz numa parede. Aquela casa grande tem uma família que aos domingos vai para uma igreja, que aos domingos vai para uma missa, e naquela missa ela ora, ela canta, tudo para um Deus, mas ela não consegue enxergar o mal que ela está causando àqueles homens e mulheres ali sendo torturados e vivendo da pior forma possível. É a mesma coisa. É ser cristão, é dizer que é cristão, sem conhecer o Cristo, sem conhecer a sua mensagem e sem conhecer o seu principal mandamento. Como eu disse, se você for olhar a interpretação da Bíblia, você vai ter base até para matar. Você vai ter base para dizer que você pode andar armado. Você vai ter base para dizer, por exemplo, há um texto lá nos Salmos que diz: feliz aquele que pegar seus filhos e der com ele nas pedras. Imagina se eu traduzo isso ao pé da letra e acho que Deus está mandando que para a minha felicidade depende de eu pegar meu filho e jogar ele numa pedra. Então, assim, você vai ter coisas terríveis. Agora, se você entender a essência do Cristo, escute isso, a essência do Cristo está em um único mandamento: que vocês se amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Sabe por que o cristianismo não vive isso? Porque nós aprendemos que Cristo ensinou que nós temos que amar aos próximos como a nós mesmos. Isso não tem nada a ver com o ensinamento de Cristo. Isso tem a ver com o ensinamento de Moisés. Está lá no livro de Levítico. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não. Jesus disse que vocês se amem como eu vos amei. E não foi amando a si mesmo que ele nos amou. Foi abrindo mão da sua vida pelo seu próximo. Então, ser semelhante a Cristo é muito diferente daquilo que a gente vê ou daquilo que a gente imagina. Quando você vê o seu próximo e você vê nele a imagem de Cristo, você entende que Deus habita nele, o bem que você faz a ele será a maior adoração a Deus que você pode fazer. Por isso, Ricardo, e eu quero repetir isso muitas vezes nessa aula,
que quando as escrituras falam do famoso julgamento, do famoso juízo final, ninguém vai ser julgado porque adulterou, ninguém vai ser julgado porque mentiu, ninguém vai ser julgado porque fornicou, porque... Não. Está escrito lá o seguinte, que um grupo vai ser colocado à direita, outro grupo à esquerda, e para aquele grupo que vai estar recebendo a punição, é dito o seguinte: afastai-vos de mim, vocês que cometeram iniquidade, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, porque eu tive sede e vocês não me deram de beber, porque eu estava nu e vocês não me vestiram. E eles vão perguntar: mas, Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que eu te vi com fome e com sede? Quando foi que eu te vi nu? Quando você viu qualquer um desses pequeninos e não os assistiu, era a mim que vocês não fizeram. Foi para mim que vocês não fizeram. Então você imagina, aquela pessoa tinha uma cruz na parede. Naquela Casa Branca havia uma cruz na parede. Aquela família conseguia ir para uma missa, conseguia ir para um culto, mas não conseguia olhar para aqueles homens e mulheres e ver o mal que eles estavam fazendo. Eles sabiam seguir rituais, mas eles nunca aprenderam a amar como Jesus amou. É isso. É simples. Não é complicado. Não sei se te respondi, Monique. Espero que eu tenha respondido. E nós Aí, Monique, fica à vontade aqui, tá? E tivemos também aqui a participação da Iris Monteiro, né? Eu já aprendi sobre o amar ao próximo como Jesus nos amou, tem um tempinho, e nunca vi outro falar sobre isso. Uma observação aqui da nossa amiga Iris, muito obrigado pela presença. Tá? E aí a Monique falou: mas há na Bíblia, amai ao próximo como eu vos amei, como também está escrito como amai o próximo como a si mesmo. E o Fábio já dissertou sobre isso, né? Sobre a questão da escrita do Moisés e sobre a questão do ensinamento de Jesus. Não foi isso, Fábio? Exato. São duas coisas bem diferentes. E assim, a gente vai entender isso no decorrer dessas aulas, tá? A nossa intenção primeiro, assim, agradecer também a Elisa, uma amiga de muitos anos, muito querida, lá da cidade de Mesquita, onde eu morei por quase 20 anos. Que bom que ela está aí conosco aí. Mas, Monique, realmente tem, né? E a gente vai entender, a partir das próximas aulas, por que eu faço essa diferenciação do amar a si mesmo e do amar como Jesus amou, e por que hoje o amar a si mesmo tomou completamente, né, como a Elis falou, né, eu só escuto falar amar a si mesmo e não amar como Jesus amou. A gente vai entender. Houve todo um interesse nisso, e aí eu acredito até, não leve a mal o que eu vou falar, mas aquela mesma serpente que enganou lá no passado e fez com que ele saísse do projeto original, ela pode também continuar estar agindo durante todos esses milênios aí para poder nos tirar do projeto original. Porque não adianta. O homem só vai entender o que é ser semelhante a Jesus quando ele aprender a amar como Jesus amou. E a gente vai estar falando isso mais para frente também. Tá certo. Aqui a Monique aqui mandou já... Eu também quero falar sobre... O Fábio perguntou se eu tinha dúvida sobre isso, né? Queria deixar também claro aqui para os nossos espectadores, né, que eu estou somente representando quem está desse lado aí, só que eu estou dentro da live, então eu sou como um mero ouvinte, um mero aprendiz, né? Que muitas pessoas podem entrar aqui e achar que eu estou junto com o Fábio apresentando, né? Ministrando essas aulas, né? Mas na verdade eu estou aqui como moderador, né? Ele me fez esse convite, né, para moderar o chat, para também fazer essa dinâmica, esse bate-papo de alguma pessoa leiga querendo aprender e fazer perguntas, né, e para dar esse dinamismo aqui, né, junto com o chat. Tá? E eu até falei para ele: Fábio, eu não entendo nada de teologia, não sei nada de religião, isso aqui. Mas, assim, às vezes parece que a coisa é muito mais simples do que a gente imagina, né? Como ele mesmo tem falado, né, na primeira aula, na segunda aula, né, quanto mais tempo a gente vai passando aqui nessas lives, eu vou entendendo que não é tão complicado assim você querer, né,
fazer as coisas certas, ser uma boa pessoa. Às vezes você é mais simples do que você imagina, né? Você seguir, né, o caminho certo da história, né? Você não precisa ser um grande expert para isso, fazer milhares de interpretações. Às vezes você apenas sendo uma boa pessoa, tomando boas atitudes, pensando no seu irmão, no próximo, às vezes você já vai estar muito à frente, né, de muita gente que se diz entendedora, né, da palavra aí, mas na prática não é muito bem assim, né, Fábio? Pois é, meu amigo, eu acho que é importante, o legal de você estar aqui, né, dentro dessa pureza, Ricardinho, é justamente isso. Porque quando a pessoa traz muita bagagem, bagagens teológicas, às vezes ele não é que ele não ajuda, e talvez não é questão de atrapalhar, mas a bagagem teológica, ele faz você questionar tanto que aquilo que é simples passa a ser complicado. Você cria Porque muitos obstáculos, né? Assim. o evangelho é muito simples. Quando eu falo que é muito simples, Jesus, por exemplo, quando ele falava para pescadores, ele falava da rede lançada ao mar. Ou seja, uma coisa fácil de entender. Ele está falando com o pescador. Quando ele falava com agricultores ali, com os camponeses, ele falava, né, da semente lançada à terra. Então, ele falava naquilo que as pessoas entendiam. O evangelho precisa estar mais próximo do homem, né? Infelizmente, hoje, a teologia, a hermenêutica e tudo isso mais aí, ele afastou mais o evangelho do homem e da simplicidade daquilo que é o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho, o que Deus quer? Qual é o projeto de Deus? O mesmo lá de Gênesis, encher a terra com homens e mulheres semelhantes a Jesus. E o que são homens e mulheres semelhantes a Jesus? São homens e mulheres que aprendem a amar como ele amou. Com toda a nossa imperfeição, com toda a nossa dificuldade, com toda a nossa, sabe? E aí a gente volta no conceito de pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Qual é o alvo? Amar como ele amou. Se eu não estou amando como ele amou, aí sim, eu vou sofrer as consequências do pecado. Aí sim eu vou sofrer o errar o alvo. Qual é a consequência do pecado? Aí eu vou estar ligado à mentira, ao engano, né? Sei lá, ao adultério, à fornicação. Por que que eu não sou um adúltero? Porque não só amo a minha esposa como homem, como a amo como Cristo me amou. Então, para mim, ela está em primeiro lugar. Então, fazer mal a ela é fazer mal a Cristo, a esse Deus que eu digo que eu sirvo. Então, é incoerente, né? Eu querer fazer mal, se eu sei que Deus habita naquela pessoa, isso é incoerência. Por isso que eu falo, né? Você está ali escravizando aquele povo e no domingo está lá rezando com seu coração, achando que Deus está ouvindo a sua oração. Na verdade, você está sendo um religioso. Você não está sendo um cristão. E religioso, meu amigo, é o que a gente mais encontra por aí. E se você olhar, quem foi que levou Jesus para ser crucificado? Foram ou não foram os religiosos da época? Sabe por quê? Exato. Porque ele confrontou justamente isso. Ele confrontou a religião. Acho que a Monique está falando aí. A Monique mandou uma mensagem aqui. Eu fiz faculdade católica, em todos os períodos era matéria eletiva a teologia. Eu aproveitei muito, porque a visão era diferente do que até então eu tinha aprendido quando era católica. Uma das coisas que eu mais gosto, Monique, na religião que hoje você professa, é que, para mim, essa é uma das que mais ensina a pessoa a ser semelhante a Cristo, sabia? E eu falo isso com muita natureza, porque eu não sou ligado a nenhum tipo de religião. Isso que eu vou falar agora, Ricardinho, isso me exclui e me excluiu de muitos meios. Eu não sou aceito em muitos lugares por causa disso que eu vou falar agora para vocês. Se um homem ou uma mulher, seja ele pai de santo, candomblessista, kardecista,
caso ele seja ateu, caso ele não tenha religião, não importa. Se ele ama o próximo como Jesus amou, ele é meu irmão em Cristo. E ponto. Não tenho o que discutir. Ok? Eu acho que assim a gente pode encerrar. Com certeza. Eu também tenho. A gente pensa. É engraçado, assim, né? É interessante, né? Como assim, a gente tem um abismo nessa questão do estudo teológico, né? Nessa questão que você dedicou tantos anos da sua vida, né, estudando. Mas a gente, no final das contas, a gente converge muito nas ideias em relação a isso, né? Exatamente por você propagar a simplicidade, né, dessa questão. Então, no final das contas, a gente acaba convergindo muito nas ideias, né, porque você simplifica isso de uma tal forma, né, e que o resultado é de uma enormidade absurda, né? Mesmo você agindo de forma simples, né, como você falou, né, com um alvo tão simples de ser cumprido, uma coisa tão simples de você enxergar, né? E você não precisa de tantas teorias, de tantas interpretações para você fazer para você ser, né, como você diz aí, fazer o principal, né, que é amar o próximo como o Cristo nos amou, né? Então aqui nós temos aqui a desculpa da Monique, né, que ela, se eu não me engano, escreveu, né, Porque eu botei matéria eletiva, e na verdade ela queria dizer obrigatória, né? Já foi feita a correção aqui. Na minha religião espírita, só na caridade há salvação, não na religião, né? A Cristiane Pereira, aqui ela aqui, ó, muito bom. Quem será que é, né? A Monique Tostes, estou cheia de perguntas, deixarei para a próxima. Perfeito. O pessoal começou a chegar mais. Ricardinho, ela pode colocar essas perguntas lá onde está a live, tá? Porque a live fica gravada e aí depois a gente pode já ir respondendo sem nenhum problema. Sim, tem a primeira live, né? Se você pesquisar aí na página, você pode encontrar lá também. Não sei se ela acompanhou, acho que sim. Né? Tem essa aqui também. Depois o vídeo vai continuar na página. O Fábio vai colocar no Facebook, em todos os canais de comunicação, já que ele já tem planejado. E qualquer pessoa pode deixar as perguntas, né? Isso aqui vai ficar gravado e ele vai respondendo no escrito. Então, se quiser também participar da próxima, fazer na próxima também, vai ser muito bem-vindo para dar uma dinâmica aqui legal aqui, né, entre o pessoal que está assistindo e o Fábio. A Érica Costa Rodrigues chegou aqui também, muito bom, gostei muito, tá? Deixou essa mensagem aqui. O pessoal foi chegando, Fábio, o pessoal foi chegando mais no fim, né? Não sei se porque confundiram realmente a sua página pessoal com a página aqui do Evangelho Horizontal, mas na próxima vamos tentar fazer uma divulgação assim mais específica em relação a isso, né? Deixar o pessoal mais informado para a gente ter o pessoal aqui desde o início da live, né? A Monique... Um conceito assim, bem legal. A próxima aula vai ser sobre Espírito Santo e Fogo. É um nome assim estranho, né? Mas vocês vão entender. No decorrer da aula vocês vão entender. Mas seria interessante, não puxando brasa para sardinha, mas quem não viu a primeira, né? É importante ver a primeira, assistir essa também, para poder entender a sequência, porque a nossa intenção é fazer uma sequência de aulas, né? Então, para não ficar uma coisa perdida. Essa sequência vai ser importante. Então, quem não assistiu a primeira live, assista lá gravado no YouTube, está gravado no Instagram, está gravado na página Evangelho Horizontal, lá do Facebook, né? Você pode acessar lá sem problema. Quem tiver perguntas, pode colocar lá, porque eu vou receber a notificação da pergunta e aí já respondo lá, sem problema. Não precisa nem esperar a próxima live. E isso eu acho que é legal, porque é uma forma de você ter acesso a essas informações. E, Ricardo, uma coisa assim que eu queria, assim que a gente for terminar, eu quero terminar, até porque a gente também não quer fazer uma live muito longa, né? A ideia é manter esse período de 45 minutos, né? No máximo 1 hora, para não ficar uma live também cansativa, né? E para manter esse estilo mesmo de aula, né? Senão a pessoa acaba não absorvendo, embora ela pode assistir quantas vezes ela quiser.
Então tá certo. A Elis Monteiro mandou aqui uma mensagem, tem como deixar o pedido de aviso na página, eu recebi. Então Que legal. você pode ir lá na página do Fábio Pereira, o Evangelho Horizontal, deixa lá para você receber as notificações de novas publicações de live, deve ter lá a opção, né? Nossa amiga Elis aqui Monteiro já deixou essa dica. Tá, então é isso aí, gente. Vou deixar o Fábio aqui para dar as considerações finais dele dessa live, né? Deixar o convite para a próxima. E a gente vai se despedindo aqui para cumprir com o nosso tempo aqui, né? De quase uma hora de live, né? A primeira, acho que teve, se não me engano, 35 minutos a 40. Essa aqui vai chegar a uma horinha. Então tá dentro do programado, né, Fábio? Eu quero terminar falando sobre três textos de João. João é um dos apóstolos que esteve com Jesus e é um dos apóstolos que eu mais admiro, sabe? Porque quando Jesus foi preso, todos eles fugiram. Todos. Saíram correndo, ficaram com medo, fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes para não ser preso. Todo mundo fugiu e se escondeu. O único que não se escondeu foi João. João foi o único que, junto com Maria, foi até o pé da cruz. Então, João, ele tinha uma intimidade com Cristo muito grande, com Cristo homem que viveu na terra. E tem 3 coisas que ele escreveu que eu quero terminar citando essas 3 coisas. A primeira, ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo João, depois, ele diz o seguinte, assim como Deus entregou o seu filho por nós, e assim como Cristo entregou a sua vida por nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. E o terceiro texto é, nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. E assim a gente termina a aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês que virão ainda a assistir. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Valeu, gente. Então, obrigado pela participação de todos aqui. Fiquem ligados, semana que vem, aula 3, o Espírito Santo e Fogo. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.